Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Nexus Podcast. Nós queremos agradecer a você que está aí do outro lado, que está nos dando a sua audiência, que está sempre nos comentários, fazendo as suas colocações. Isso ajuda muito para que a gente possa estar fazendo um bom programa, para que possa também atender o que você precisa. E nós queremos começar, como sempre, nos apresentando. Eu sou Elise Lacerda, eu sou seminarista. Sou aqui apresentadora do Nexus Podcast. Edson? Olá, Edson Lacerda, também sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do Nexus Podcast. E a gente está muito feliz nesse episódio, né, Elise? Porque todos os anteriores a gente sempre trouxe um convidado e nesse a gente trouxe dois convidados, né, de peso. Então a gente vai deixar eles se apresentarem. Sim. Olá! A gente tem um jeitinho especial Isso, de se apresentar, isso. né? Sempre tem. Eu sou o Marcos da Daniele Eu sou a Daniele do Marcos. e juntos somos casados para sempre e paz toda a vida de Davi e Nicolas. Nossa, que bonitinho, gente. Eu vou aprender a fazer isso. Você vai aprender. Então a gente quer se apresentar. Eu sou Marcos Paulo, diácono da nossa igreja. Faço também graduação em teologia pela Faculdade Vitória em Cristo, né? E é um grande prazer estar aqui e dizer que não são mais duas pessoas. A gente aprendeu que agora aqui vocês têm uma pessoa só, porque somos uma só carne, né? Tem peso, né? Acho Isso que foi isso aí. que eu quis dizer, né? Então, eu sou Daniele, diaconisa também da Igreja da Pauliceia, IACP, né? Como a gente costuma dizer. É um prazer enorme participar desse momento, né? É verdade. É um convite, assim, que nos alegrou grandemente, né? Não só pelo assunto, que a gente gosta bastante, né? Mas por participar desse tempo aí que Deus deu a vocês, né? Como eu sempre compartilho, que bom que vocês estão conosco para cumprir essa missão, né? Então, isso é maravilhoso. Amém. E você que está nos assistindo, desde já, eles não deixe aí de curtir, não esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo. Afinal, esse projeto ele nasceu no coração do nosso pastor, compartilhado ali entre o pastor Ezequiel, o pastor André, e chegou até nós também, porque Deus tem falado no nosso coração para que a gente utilize a mídia como uma ferramenta digital e levar para toda pessoa que tiver alcance aí desse vídeo uma palavra de Deus. E a gente vai falar hoje um pouco acerca de casamento, e a gente trouxe esse casal, que é um casal que é referência na nossa igreja acerca de casamento, e tem um curso bacana que depois eles vão falar, e Elise vai conduzindo aí nosso bate-papo. Isso aí, vamos começar. Gosto dessa hora. É bom, né? Fala assim, eu nem gosto de falar. Era boa, era boa. Nem gosto de falar. E eu queria começar perguntando para vocês, né? Como que foi o momento em que vocês se converteram? Como vocês chegaram ao caminho de Deus, né? Se desde casados vocês já eram namorados, já eram cristãos, não eram? A gente quer entender um pouquinho essa história de vocês aí, lá no início. Bom vai ser uma quebra de paradigma, né? Que todo mundo nos olha hoje em dia e fala, nossa, mas tudo tem uma história e Deus vai trabalhando desde o início. Então vou deixar para que ela conte, porque primeiro né? Isso aí, a caminhada dela foi primeiro. Verdade. Na verdade, assim, eu venho de uma família fundadora da nossa igreja, né? E eu não posso deixar de honrar, né, a minha avó com isso. E por conta de uma questão familiar bem difícil, né, foi um problema de saúde, a minha família começou a se converter ali, né? E a minha avó orava muito, né? Porque eu era muito nova, a minha prima tinha ido embora e ela tinha muita preocupação, né? Caramba, a Daniele não se converte, a Daniele não sabe o que é Jesus, né? E ela orava muito, né? Eu tive uma meningite muito grave e ela orava muito, entregava muito a minha vida a Deus. E eu tenho certeza que as orações dela foram ouvidas em um tempo da terra, né? Mas a minha conversão, ela vem para tentar ajudar um amigo. O Júnior, né? Um carinho enorme, meu padrinho de casamento. O Júnior perdeu a mãe. E aí eu, que nunca tinha visto Jesus na vida, pensei assim, vou ajudar o Júnior. Vou com ele à igreja para ele não desistir. E isso é engraçado porque eu entendi a importância de caminhar. Mas eu não caminhava. Mas eu queria que ele não parasse de caminhar. E na minha cabeça, eu não queria que ele desanimasse, porque quando você perde, né, alguém tão querido, você pode desanimar. Eu falei, eu vou falar para ele que eu quero ir à igreja, porque ele não desanima, né? E aí eu comecei a igreja com o Júnior. E muito interessante, porque na minha conversão, uma das primeiras mensagens que ficou foi essa. Quando eu cheguei naquela igreja, era um pastor que eu não simpatizava, nem um pouco. E aquilo era um problema para mim, mas eu tinha que ficar firme, porque meu amigo precisava de Jesus, né? Então eu tinha que ficar firme, sem Jesus, mas estava firme. E a minha tia ali, assistindo a minha ida, né, à igreja, e aí no segundo domingo que eu fui,
Aquele pastor pregou novamente, eu falei, meu Deus, só tem esse moço para falar, né? E como é que meu coração vai receber? Não vai receber, porque eu não gosto dele, então vai dar tudo certo. E eu ali para dar apoio ao meu amigo. E aquele pastor fez o apelo ao final de uma mensagem que eu nunca me esqueço, né, sobre o machado lançado às águas. E quando eu percebi, minha mão estava em pé. Eu falei, o que é isso aqui? Porque não foi consciente, eu vou levantar a minha mão. Mas era uma emoção tão grande ali do espírito. Quando eu olhei a minha mão, a minha tia chorando, e eu tentando entender o contexto, eu falei, acho que eu me converti. E aquele pastor muito emocionado me chamou à frente. E quando eu olhava para ele, eu falava, acho que é isso que essas pessoas dizem, a gente não escuta o homem. E eu verdadeiramente escutei o Espírito Santo de Deus, porque no meu conceito, aquela não era a melhor pessoa para me dar uma mensagem. E a primeira mensagem ficou. O sobrenatural de Deus, o Espírito Santo falando através de alguém que talvez você nem simpatize, mas que alcançou o meu coração. Me converti ali e depois fui para a nossa igreja. Logo na semana seguinte, era uma igreja da vizinhança, né? E aí a felicidade era muito grande, muito engraçado, os vizinhos ali entendendo que eu tinha me convertido. E aí isso tem 24 anos, né? Em abril fez 24 anos. E aí o Marcos ainda não estava nessa história, né? Porque nós tínhamos 4 anos de namoro, e essa é uma observação importante a fazer. E naquele ano era o ano que nós íamos nos casar. E eu tomei essa decisão tão importante de mudar a rota no ano de casar. E aí a preocupação do nosso pastor foi grande, né? Porque o Marcos não tinha se convertido ainda. E uma menina com 6 meses convertida indo para uma situação de casamento num jugo desigual, como ele chamava naquela época. E aí veio o nosso desafio. Mas orei bastante, jejuei pra caramba, né, meu amor? Isso aí. E 2 anos depois você tomou vergonha na cara, foi um desses. Isso aí. E foi até que não foi muito conflitante, não, que a gente entendeu. Porque a gente entende, justamente até falando para os jovens, o que é caráter, o que é personalidade. E a gente teve muito disso antes mesmo da conversão. É verdade. De um bom caráter e uma boa personalidade. Que isso ajuda, mas não é o fundamental. E nesse passagem de 2 anos, no processo de toda a minha conversão, eu indagando, eu sou um menino bom, eu faço as coisas certas. Verdade. Mas não Nunca é isso bebeu, só que Deus fumou. quer. Nunca bebi, nunca fumei. Verdade. Ia para o baile, mas não bebi nem fumava. Não, Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha uma vida plena com Ele. E a partir desse processo de 2 anos, eu fui entendendo. Deus falando no meu coração que não é a forma que a gente quer e não é a forma que a gente anda. É o desejo dele. E aí eu escutei uma palavra na igreja, na Assembleia de Deus da Penha. E ali eu falei, chegou a minha hora. Vou voltar para minha casa, vou voltar para minha igreja e ali declarar a todo mundo ao Deus que eu sirvo. E aí foi a minha conversão. Foi uma conversão correta, uma conversão que Deus claramente falou, nego, agora chegou a tua vez, não tem para onde tu correr. Eu falei, vamos. Cabe o parêntese de 1 ano e 7 meses de jejum e oração, né? Da esposa, mas foi tudo bem. O Marcos falou uma coisa que eu acho que é interessante a gente destacar, talvez isso dificulte a conversão de alguém. Essa questão do não bebo, não fumo, né? E no nosso caso, nós tínhamos 4 anos de namoro, quando eu me converti, íamos fazer, né? 4 anos de namoro, e nós não tínhamos uma vida sexual. Então, assim, não tinha dificuldade nenhuma para estar em Cristo buscando uma santidade. Mas, ao mesmo tempo, eu olhava e falava, para que Jesus? Né? Qual parte? Porque se Jesus muda a vida de alguém, a minha está tão correta que eu não preciso. Então, assim, essa é uma dificuldade para a conversão. Não sei se os jovens, de repente, enfrentam esse conflito, mas parece que você vem para a igreja para parar de fumar, para parar de beber, para parar, de repente, de ter uma vida sexual fora do casamento. E não tínhamos nenhuma dessa realidade. Então, assim, o impacto de Cristo chegar é você, de fato, se reconhecer necessitado daquela presença tão gloriosa, né, que faz toda a diferença na nossa vida. Interessante, Dani, que você estava falando, eu me lembrei que a minha conversão também foi quando o Tito, agora também pastor da nossa igreja, estava fazendo aniversário. A família bolou uma festinha surpresa para ele, só que como era surpresa, ele não sabia, picou a mula para a igreja. Ficou todo mundo murcho assim. E aí resolvemos fazer uma surpresa para ele de ir todo mundo para a igreja. Ah, legal. E nunca mais eu saí. Glória a Deus. Que surpresa boa. A surpresa não foi pro Tito. Surpresa. Deus tem seus planos e caminhos, né? E sobre essa questão que vocês bem colocaram aqui, né? Sobre não tô bebendo, fumando, não estou me prostituindo, não estou cometendo nenhum crime, e aí por isso eu não preciso de Jesus. Acho que é muito importante a gente pensar sobre um detalhe. Falso caminho.
a salvação, querido. É isso A gente aí. não está falando do que você De faz, conduta, a gente é isso está aí. falando do que você precisa para a sua eternidade. Amém. Salvação. Amém. Caminhar com Cristo vai fazer você ser transformado para uma pessoa melhor a cada dia. É um caminho de santidade, sim, é um caminho de muitas renúncias É até, verdade. mas é um caminho muito prazeroso porque tem uma presença gloriosa contigo. Mas a entrada disso é porque você precisa de salvação. Amém. Então é importante que as pessoas pensem sobre isso realmente, porque não é. Eu sou uma pessoa boa, para que eu preciso de É Jesus? isso aí. Salvação. É pra contigo isso. para a eternidade, É né? Na isso verdade, a gente é muito humano, né? A gente olha muito para aqui e por isso, né? Minha vida tá legal aqui, mas o aqui não acaba, né? Então a gente precisa cultivar para a eternidade, e escolher com quem a gente vai passar a eternidade. Isso ficou muito claro. E olhar para o homem, por isso que eu disse que foi minha primeira mensagem, era algo muito natural, porque você olha e fala aquele pastor, aquele diácono, aquela diaconisa, não simpatizo, melhor não entrar ali. E eu gostei, né, do Espírito Santo já ter ministrado a primeira vez na minha vida isso. Eu estava recebendo a mensagem de uma pessoa que realmente eu não simpatizava, mas eu não conseguia ouvir aquele homem naquele dia. Foi puro Espírito Santo a dizer para mim a necessidade de buscar salvação em Cristo. Então, essa foi a diferença da vida, né? Eu queria fazer uma pergunta, Elisa, para os nossos convidados aqui, que a gente Sim. tem um carinho muito grande por eles. E a gente também teve uma história muito semelhante de namorar por muito tempo e casar. E graças a Deus a gente tem um casamento abençoado, um Amém. casamento feliz. Sendo que a gente vê que nem sempre foi assim, às vezes até com os nossos pais e com muitos familiares próximos e amigos próximos. E um casal que tem se dedicado aí dentro da palavra, fazendo seminário, nosso querido Marcos, e a Dani também buscando conhecimento teológico do assunto. Casamento, ele é de Deus, ele é Oxi. atual? Gente, casamento é muito bom, muito bom. E o que Deus faz é bom, né? Oxe, nem É falo. Quem criou foi Deus. Amém. A gente vai tentar aqui nesse podcast quebrar alguns paradigmas que existem. E assim, para a gente começar e falar que a gente não criou solto, a gente normalmente gosta sempre de citar Gênesis 2:24, Amém. que ele é uma frase completa, mas a gente começa a compartimentar para a gente ver que Deus vai falando com a gente o dia a dia. E eu falo para o meu filho que o casamento já começa no namoro. O casamento passa pelo noivado até se concretizar. Porque o paradigma é, não, eu vou namorar, mas não sei se eu vou casar. Sou noivo, mas não, vamos ficar quanto tempo? Depois a gente decide se casa ou não. Outro paradigma, para que eu vou casar? Já está tão bem assim? Ou então, quando eu sou casado, para que eu preciso fazer um curso de casais? Para que eu preciso me interessar para coisa de casais? Eu já sou casado, eu já sei tudo. E a gente vê que não sabe nada. Aí a gente começa a ter uns paradigmas que têm que ser quebrados. E quando a gente chega a um nível que a gente consegue quebrar, que a gente consegue ensinar, mas principalmente que a gente consegue aprender, a gente fala, rapaz, não sei porque eu não casei há mais tempo. É verdade. Não sei porque que essa mulher já não está comigo há muito mais tempo. E eu não largo ela por nada. Graças Aí a gente Deus. começa a passar tudo que é bom. Aí tem gente que pergunta, mas o casamento é sempre bom? Fala a verdade. De vez em quando tu quer matar, de vez em quando tu quer pode deixar falar a essas mulher, coisas sobre mas casamento você não saudável. consegue. Isso. Mas você não consegue. Porque é a parte que te falta, é aquela palavra, amiga, que te falta, é aquela que puxa o teu pé, que puxa a tua orelha quando você precisa, e você vê que não consegue largar. Aí, casamento é saudável? Rapaz, é muito mais do que isso. Na A verdade, gente o Marcos gosta falou, muito disso. Você falou da base, né? Essa gênese, de fato, né? A criação. E quando Gênesis 2:24 vai falar que o homem deixa, é uma ordenança, né? Muito explícita, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. E essas palavrinhas, né? Que às vezes passa batido no versículo, elas precisam ser vistas, né? O deixar é muito importante, né? E a gente falou aqui um pouquinho sobre essa questão de família, de pai, de mãe, né? E o deixar é muito isso. A gente não vai deixar de honrar, a gente não vai abandonar, Nunca. mas a gente precisa entender que se constitui uma nova família. Amo a minha mãe, amei o meu pai, mas eu os deixei para formar uma nova família. Então, eles não são mais a minha família. O deixar é muito isso. E aí, junto com isso, eu deixo os costumes que não
não vão se encaixar no novo relacionamento. É claro que eu vou trazer a minha bagagem, o Marcos vai trazer a dele, mas a gente precisa refinar essa questão para que haja saúde no nosso casamento. Após deixar, Deus diz, então você vai se unir. E unir tem muito a ver com compromisso, né? E talvez isso esteja faltando um pouquinho, né, para a nossa geração atual, né? O comprometimento, o compromisso. Talvez seja mais fácil eu viver menos comprometido, porque aí eu não me envolvo tanto. Talvez seja mais barato não casar, porque eu não preciso também pagar para separar, porque também se não der certo, a fila vai precisar andar. E o unir não fala disso. Unir fala em estar junto, em lutar junto, em ser uma equipe. Né? E uma equipe de uma só carne, porque Deus diz, deixa, se une e se tornarão uma só carne. Uma só carne a galera gosta, né? Porque é uma só carne, vou falar, então vou experimentar de algo que eu não experimentei ainda, a maioria talvez, né? E eu vou me tornar uma só carne, eu vou ter um relacionamento sexual e ele vai ser maravilhoso, amém. Mas para que você chegue então nisso, você deixou algumas coisas, você teve um compromisso, que é muito necessário, que é a aliança, né? Deus preserva as nossas alianças. Esse compromisso ele precisa ser dito, né? Isso tem sido esquecido na nossa geração, né? Tem-se conseguido outras soluções para testar o casamento. O casamento não é um teste, o casamento é uma decisão, e ele precisa ser muito bem visto e muito bem motivado. E a gente precisa entender isso, né? A gente estava comentando sobre isso. A motivação precisa ser aquela que Deus tem no nosso coração. A gente precisa consultar ao Senhor, entender onde eu estou me metendo, porque depois do contrato assinado e aliança feita, eu sou casada para sempre. E esse é o plano do Senhor. Ah, mas aí eu casei errado, Dani, então. Ou você não consultou a Deus, e agora vamos corrigir daqui para frente, ou você não conhecia a Deus, porque isso acontece. Mas depois que se torna uma só carne, a intenção é que a marca fique, e eu, de fato, não sei mais quem sou eu e quem é o Marcos. Porque somos uma só carne em todos os momentos, não só naquele momento tão legal que o casamento traz e tão saudável, que é a relação sexual, né? Mas a gente é uma só carne em muitos momentos. Nos alegres, nos tristes, o Marcos ele precisa ser aquele companheiro que eu olho e vejo como companheiro, e não como adversário. E a gente percebe que os casais hoje têm se colocado um pouquinho como adversário até no namoro. E às vezes tem namoros que vão falir por isso, né? Porque eu esqueci que ele está montando uma futura vida, uma jornada comigo. Quem é ele? Ele é o meu amigo? Não, acho que ele está contra mim. E aí as coisas não vão bem. Então, se a gente entende que a gente é uma equipe de uma só carne, a gente vai ter saúde, né? Para entender que o Marcos não está concorrendo comigo. O Marcos está junto comigo, no mesmo objetivo, na mesma meta e olhando para o mesmo lugar, né? Então, o casamento é muito de Deus, amigo. Muito. E assim, eu queria também perguntar para vocês como é que surgiu a questão do casados para sempre na vida de vocês, né? Como é que foi como é que chegou para vocês e como é que E o que esse que início, é, né? né? Um casados para Isso sempre, é. né? Você fala. A gente era bem novinho. Foi logo depois da lua de mel que houve essa proposta, né? Não, na De verdade, fazer do um encontro, curso né? de encontro pela Batista. E aí a gente caiu num paradigma onde muitos casais caem hoje em dia. Aí perguntou, mas nós somos tão novos. Não tem problema. Não tem Recém-casado tem problema? Recém-casado, o que a gente está fazendo aqui? Não precisa. A gente está em lua de mel. E realmente, no curso, muita gente falava, não, vocês já estão em lua de mel, vocês nem sabem o que é problema, e brincavam com a gente. Mas graças a Deus, Deus levou a gente no lugar certo, no momento certo, e colocava as palavras certas nos nossos corações. Que a gente precisava aprender. E não tem nada melhor do que você aprender sem vícios. Sem vícios. Porque aí, literalmente, você só escuta a voz de Deus. Não tem ninguém, você ainda não tem aqueles exemplos que possam estragar a tua caminhada. E a gente estava ali novinho, mas no momento certo. E ali a gente começou a entender o que é trabalhar para os casais, mas recebendo tudo aquilo de bom. Porque até os maus exemplos que a gente via, que a gente consegue enxergar, vem como Deus falando, estou te moldando, estou te ensinando, você está vendo o caminho. E os bons exemplos, olha direito, vá por esse caminho. Então a gente viu que era uma troca. E ali a gente via casos, conversava com pessoas com 40 anos de casados. E ali você via, nossa, eu tenho que aprender com isso. E ali foi um despertar. Depois dali eu acho que a gente não parou mais, né? Na verdade, foi um primeiro chamado para trabalhar com casais, Aí depois né? que veio o curso de Casados para Sempre. Aí recebemos um convite na Nova Vida para fazer o curso Casados para Sempre. 2013, se eu não estiver errando a rota. 2013. Acho que é isso.
E aí o nome já chamou atenção, né? Casados para Sempre, nunca tinha ouvido falar, mas a gente quer esse curso, né? Porque a gente quer entender isso. E a gente sempre fez as coisas muito focado naquilo que a gente podia acrescentar na ISP, né? Isso é um fato, Deus sabe, no nosso coração. Fizemos o Casados, assim, entrando muito nessa do... A gente vai fazer para levar para a nossa igreja, que a gente precisa, né? De ministérios que se desenvolvam. E a gente se descobriu necessitado do Casados para Sempre, essa é a verdade. Eu sempre falo que tem uma lição, né? Os alunos depois vão assistir, vocês vão lembrar do que eu falo para vocês, que mudou a minha vida, que foi papéis. E foi uma das lições que mais me marcou no Casados para Sempre, porque ensina o seu papel. E eu nunca fui uma menina assim independente ou que fosse adepta a essa questão do empoderamento, nada disso. Nunca fui dessa forma. Mas fui criada muito independente no sentido de ter o meu emprego, de ter o meu sustento, enfim. Mas sempre tivemos um orçamento alinhado, essa não era uma questão, mas eu realmente não reconhecia o meu papel. Desse papel do financeiro. Por que a gente gosta muito de bater na tecla do financeiro? Porque é um dos pilares que acaba com qualquer casamento. O financeiro hoje em dia, então, se eu não posso ter o carro que eu quero, se eu não posso ter a roupa que eu quero, dá ruim. Eu quero falar ainda mais para os jovens, porque é onde mais pesa. No namoro, se eu não consigo levar minha namorada para sair e pagar para ela, ou vice-versa, ou rachar uma conta, eu tento algo que não convém eu fazer para conseguir. Então a gente tem que estar muito atento aonde pisa e como eu tenho e o que sou. Então o financeiro começou no entender o que é um orçamento único, o que é meu é seu, o que é seu é meu, quando eu precisei viajar. Eu sabia que ia passar 2 meses, 2 meses fora. E como ia ficar o meu aluguel, minha conta, eu cheguei e simplesmente falei, ó, aqui está o meu cartão e aqui está a minha senha. Você está livre. Você paga a conta que eu tenho que pagar, mas o dinheiro é nosso. Eu sei que se zerar, o prejuízo vai ser nosso. Mas se chegar e tiver o dinheiro, o lucro também vai ser nosso. E fui viajar, deixei isso pra lá. Homem de fé, né? Homem de fé. Deixei pra lá e fui viajar. Mas quando cheguei, ainda mulher tinha de dinheiro. Deus mesmo. Ainda tinha dinheiro. Na verdade, o Marcos está contando uma experiência de namorado. Isso aí, Nós éramos namorados quando ele fez isso. E aí, na verdade, a gente aprendeu nesse tempo. Eu achava engraçado porque ele dizia assim, se eu perder, você vai perder também. Eu falava, é verdade, né? Então, se eu gastar, estou gastando o que é dele, mas que também é meu, aí tem um prejuízo. Então, era engraçado porque ele doutrinou dessa forma. Mas o Casados nos trouxe, claro, esse entendimento ainda mais saudável de que somos um, inclusive nas finanças, né? Eu sei que alguns casais têm dificuldade um pouquinho com isso, até porque às vezes tem um desequilíbrio, né? E Sim. eu acho que o equilíbrio precisa acontecer de ambas as partes. Mas, como eu estava falando sobre os papéis, o Casados, ele trouxe para mim essa colocação, né? A minha mãe, a minha tia, quando ver esse podcast, vão lembrar delas, inclusive, né? Eu sou de uma família de mulheres que tomam decisões, né, meninas? Verdade. E decisões rápidas. Verdade. Né? É um exemplo que eu não tenho para mim falar, mas meu pai nunca trocou uma lâmpada na minha casa, porque minha mãe deu essa oportunidade para ele. Então, a lâmpada queimou, acabou, vamos lá, vamos trocar, porque E foi. não vou esperar. Né? O meu papel, não sei qual é, mas esse também. Uhum. E a minha mãe sempre foi assim, muito provedora, muito, né, muito tudo. Né? Eu fui assistindo isso. E eu fui nessa mesma vibe, né? E teve um momento da vida, quando o Casado chegou na nossa vida, que o Marcos estava super tranquilo nessa questão orçamentária. De verdade, não sabia nem quanto ganhava, talvez. De verdade. Preocupado zero. Sabia nem quanto era a conta de luz em casa e eu tomando a frente de tudo, achando lindo aquilo. Como que vai pagar, como que vai fazer. E quando o Casados me apresentou os papéis, porque cada um tem o seu, e o Marcos é o sacerdote do lar, e ele é o líder nessa questão, eu falei, ixi, estou no lugar errado. Porque a sociedade, ela te coloca ali. Ficou parecendo que eu era a mulher mais empoderada do mundo durante um tempo. Mas quando eu parei, eu falei, caramba, eu estou me cansando. E Deus não me deu essa estrutura, porque Ele não nos deu essa estrutura. Meninas, Ele não te deu essa estrutura. Nós somos vasos frágeis. E a gente precisa se colocar nesse lugar. E o Casados me colocou neste lugar, nessa posição confortável de dizer, peraí, Ele é o cabeça. O pensamento é dele, a preocupação é dele. Eu vou auxiliar, porque eu sou auxiliadora. Mas eu não sou aquela que toma as decisões e me preocupo com as decisões. Então, mesmo depois de tanto tempo de casado, a gente tinha essa questão. E aí, às vezes, as pessoas podiam olhar e falar assim, mas o Marcos é descansado? Não, a Daniela é apressada. Porque eu não dava nem a oportunidade dele pensar. Então, o nosso casamento era muito legal, super saudável, mas todo mundo no lugar errado. O Marcos no lugar de descanso e a Daniela no lugar da preocupação. Isso não era possível.
E quando o Casados trouxe essa realidade para a gente, eu falei, epa, peraí, eu tenho o direito de descansar? Descansarei. Eu sou auxiliadora, não sou a líder, ótimo. Mas isso é tão básico. Talvez alguns casais estejam me ouvindo e acham que isso é básico. Mas eu tomar a frente, mulheres, não tomem a frente. Eu não podia reclamar dele não trocar a lâmpada, dele não tirar algo do lugar e dele não pensar como pagaria as contas, porque eu estava pensando antes dele. Então, o Casados, ele entrou, né, nesse tempo, onde eu pude me sentir cuidada e com direito de descanso. Eu tenho esse direito, sabe? E as mulheres hoje, elas estão perdendo um pouco isso, porque parece bonito eu estar à frente do meu marido, eu inibir ali as decisões dele, tomar as minhas, parece que isso é bom, né? Mas isso não é saudável, definitivamente. Você tocou num ponto que é interessante, você falou que você replicou um pouco o modelo que você Muito. Aprendeu, né? Verdade. E talvez esse seja um dos grandes problemas quando as pessoas entram nessa empreitada chamada casamento e ela talvez de forma inconsciente, ela carrega Verdade. essa herança, essa carga, né? Então, qual a experiência de vocês em relação a os jovens ali que tá nessa reta aí de anseio ou preparativo para casamento, e como que ele consegue separar, né, essa carga que ele leva e não deixar isso afetar negativamente ali dentro do casamento? Só um minutinho, deixa eu Sim. só fazer Apimentar, uma vai. colocação. Não é nem para apimentar, é realmente para colaborar, vamos dizer Sim. assim, com o que está sendo dito. Teve uma vez que a gente estava assistindo um programa, faz pouco tempo até, aí era sobre selva, né, os animais na selva, tal, não sei o quê, e eu estava olhando lá o vídeo e estava lá, era o leão tomando conta da família dele lá, e estava a leoa, os filhotinhos, todos eles lá, felizes e contentes. E aí, no meio daquele momento ali que eu estava assistindo, eu não tinha percebido, mas o leão chegou a leoa, ela foi caçar. O papel de caçar era da leoa, não do leão, porque ele estava ali cuidando da galera. E aí, a leoa foi caçar. Passou o dia tentando trazer alguma coisa para casa, mas ela foi para um lado, para o outro, e não sei o quê. Quando ela, enfim, conseguiu trazer um pedaço de carne, ela colocou, o leão comeu primeiro e os filhotinhos comeram depois, que ela já estava ali ensinando, e depois de todo mundo, ela foi comer. E aquilo me deu uma raiva. E eu falei assim, Teve como... um detalhe, que estranho. ela vem trazendo a presa, né? Ela Isso. vem trazendo a presa, os filhotinhos vão logo assim. Ela até faz menção assim de começar a comer e o Isso, leão e ele- vem e espanta todo mundo. Isso. Espanta a filha, Espanta espanta a todo leoa. espantou a leoa, espantou os filhotinhos. Ele primeiro comeu o quanto ele quis, para depois deixar a leoa e os filhotinhos comerem. E aquilo foi me dando uma raiva por dentro. Aí eu falava com a Edinha assim, que leão ridículo! Que natureza é Como essa? assim? Que é isso? O que está acontecendo aqui? E eu fiquei chateadíssima com Ela que aquela teve situação. trabalho, ela que Ela que caçou, ela que foi, ela que comprou, comprou não, né? Ela que Ela foi lá, conseguiu, né? conseguiu a presa e tal, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, que absurdo. Como assim? Aí tô eu assistindo com raiva, mas já estava ali assistindo ainda, ver o que ia dar aquilo. Daqui a pouco, aí a parte da narração entra e fala assim, então, agora a gente vai ver a parte onde o leão mostra a sua função. Que até então eles estavam mostrando ali a função da leoa e tal, não sei o que, trazendo. E aí, simplesmente, veio um leão de fora para poder tentar atacar. E aí foi quando o narrador falou assim, então... Mais de um até. Né? mais de um. Eles Foi tentando um dominar o bando território, tentando Nossa. pegar o território, e aí por isso ele precisava... Esses outros leões, né, querem matar os filhotinhos, querem matar todo mundo, para assumir aquele território. E aí ele falou assim, esse leão agora, com a força da comida que ele teve, precisa estar alimentado. ele vai lutar, e ele vai dar até a vida dele se for necessário, mas ele não vai deixar tomarem esse território. E no final das contas, aquele leão lutou. Quando ele estava no finalzinho, é como se ele olhasse assim para a galera da Sim. família dele e falasse assim, vai, porque eu não estou dando conta. Não, é importante que ele se coloca ali entre a leoa, os filhotes e os leões que estavam vindo e dá cobertura e eles fogem para um local mais seguro, né? Mais seguro. Eles distanciam para um local mais seguro e ali ele entra no combate. No ali combate, com os mas outros era leões, né? ele com uma galera em volta, né? Porque tinha vários leões. E ali ele não sobreviveu. Ele realmente não Deu a vida. Deu a vida por aquela família. E aí, a leoa, quando viu aquilo acontecendo, ela pegou os filhotinhos, foi embora, e ela sabia que ela agora precisava encontrar um outro lugar. E ela voltou para casa dos pais. Ela volta pro Pro ambiente ambiente dela, né? dela, que ela já foi.
E aí ela precisa apresentar os filhotinhos para saber se o leão, que agora é da da outra, outra tribo, da vai outra, aceitar. vai aceitar aquela Sim. família e tal. E assim, eu fiquei perplexa, porque eu falei assim, gente, eu acho que eu estava pensando do tipo assim, Julgando errado. a né? mulher estava fazendo tudo por essa família e esse leão não estava fazendo era nada. E o que acontece? Quando eu vi ali aquela situação, eu percebi o quanto que inconscientemente a gente pensa sobre os princípios bíblicos, sobre o papel de cada um, Verdade. mas a gente está sendo influenciado. Isso. Com certeza. A gente pensa que não, mas a gente está sendo influenciado a pegar o papel que não é nosso. É isso aí. A gente deixou para o Perfeito. final, Efésios 5, de 21 a 33. Ele retrata muito esse papel. Mas antes eu só queria responder a pergunta do Edson, que assim, para os jovens, a gente fala muito, dentro de Gênesis 2, ele fala em deixar. E a gente leva para um lado só da mensagem, que a gente acha que é deixar pai e mãe, abandonar, e não. Quando ele fala, ali Abraão tinha um costume, tinha tradições do pai Verdade. dele que Deus não aceitava. Então ele tinha que deixar aqueles costumes e aquelas tradições. E dentro de um namoro, a gente tem que começar a prestar atenção no legado que eu estou pegando do meu pai e da minha mãe. A primeira fala da Elise, quando a gente entrou, ela falou assim, pô, eu estou parecendo a minha mãe. Mas só que ela não pode falar assim, eu estou pegando o costume da minha mãe, estou pegando as tradições da minha mãe, apesar de vir no lar cristão. Mas só que depois que ela casa, ela tem que falar assim, eu estou pegando os costumes e as tradições do meu marido. E o Edinho é a mesma coisa. Porque vocês estão fazendo uma só carne, uma família só. Estão criando as tradições de vocês. É o que a gente costuma falar de bagagem, é o que a gente fala para o jovem. Jovem, como você quer como tem que ser a sua namorada? Não, ela tem que saber cozinhar, ela tem que saber não sei o quê. Beleza, agora, jovem, tu sabe cozinhar? Não. Tu já trabalha? Não. O que você faz dentro de casa? Nada. Você ajuda a sua mãe? Não. Aí dá vontade de falar para a namorada dele, ó, foge desse menino. Se ele não cuida bem da casa, da mãe, ele vai cuidar bem de você? Então, jovem, como são seus familiares? Eu não sei. A gente tem, eu costumo falar, e creio que a gente recebe algumas heranças da nossa geração. E normalmente quando a gente fala do financeiro, todo mundo se amarra. Meu pai deixou um carro, meu pai deixou uma casa na praia. Glória a Deus. E quando a gente fala de doença, ninguém quer essa herança. Não, ninguém não. quer. Mas só que a gente não trata com os filhos ou com as gerações a herança espiritual. E de vez em quando ela fica. Então, quando o filho vai casar e não entende que essa herança também pode ficar, se for boa, perpetua. Melhora que você vai passar. Mas se for uma ruim, você tem que quebrar ali para não afetar a sua relação e futuramente seu casamento. Então eu chamo para o jovem para prestar atenção, se ligar a isso. Qual é o legado que eu estou levando? O que eu vou levar para o meu namoro? O que eu vou levar para o meu noivado? E possivelmente para o meu casamento. Porque tudo gera um estágio. Eu não posso querer namorar pensando que eu vou namorar uma aqui, outra lá, outra lá. Eu não posso entrar no noivado para testar a terceira parte de Gênesis 2, 22. Porque todo mundo só quer a terceira parte, 24, que é uma só carne. Essa, mas os jovens, namoro, quem está namorando, quem está noivando, esquece essa parte. A C não funciona, só para quem é casado. Mas eu não posso pensar no namoro nisso. Eu tenho que pensar no namoro assim, como vai ser o meu financeiro? O meu vai ser dela? Vamos saber financiar isso direito, a parte do dinheiro? Eu vou auxiliar a minha esposa, namorada ou noiva. Eu vou ser submissa ao meu marido? Eu vou entender o que é submissão já na parte do namorado? Se eu for empoderada, com certeza vai ser complicado. Porque vamos falar tete a tete, não. Não, mas só no exemplo que você deu, a leoa foi submissa. Sim. E o leão deu a sua vida. Maravilhoso. E a gente vê isso na passagem bíblica tranquilo. Então, se a gente começa a entender isso no namoro, apesar de ter julgo desigual, porque a gente sabe o peso que tem, mas se forem responsável, quem se converteu primeiro? Edinho ou Elise? Eles já se encontraram convertidos. Quando a gente começou... Em toda a história. Ela nasceu. Eu já estava no pai evangélico. Ela se converteu primeiro do que eu, julgo desigual. Mas a sabedoria dela ganhou. E a gente enfrenta hoje um grande problema com os jovens.
Porque quando tem julgo desigual, cara, é uma balança muito complicada. Porque de vez em quando a gente perde o jovem para o mundo, mas não ganha o outro lado. Então o jovem tem que começar a entender que o que a gente fala é salvação. Se eu, como jovem, entendo que existe um lugar maravilhoso, um Deus maravilhoso, para mim, eu quero isso para minha namorada. Eu quero isso para minha noiva. E possivelmente eu vou ter isso no meu casamento. Agora, se eu só entender que as coisas daqui da terra, o ir ao cinema, ir ao shopping, é melhor, eu vou me perder. Em vez de eu ganhar a salvação da minha namorada, da minha noiva, eu vou perder a minha. Então, que a gente começa a entender. É uma questão de convicção, né? Isso, eu só não queria deixar o exemplo da Elise, porque esse leão era evangélico, né, no caso, né? Conhecia a palavra, né? Na verdade, a natureza proclama a glória de Deus, né? E a gente conversou muito isso hoje, né? Esse papel que vira, às vezes, muito jargão, né? E eu acho que a mídia, ela destrói a questão da submissão, né? Na verdade, ela não destrói, ela distorce, né? E essa leoa, ela mostrou exatamente isso, né? Ela cumpriu o papel de auxiliadora, porque ela não foi a provedora, ela foi auxiliadora. Se o leão sai, ele desprotege, ele não pode sair. Então, ela vai buscar, então ela está auxiliando enquanto ele está na missão principal dele, que era proteger aquele ambiente. Isso é maravilhoso. Isso é muito o que o homem precisa entender, essa missão principal de proteção, de sacerdote, aquela que Adão não entendeu. Na ausência dele, o pecado teve toda a liberdade para entrar. E a mulher, a leoa, né, ela fez esse papel de mulher auxiliadora. E quando ela traz, ela não está sendo submissa no termo ruim que essa palavra traz hoje em dia. Não. Subjugada. Ela não está subjugada. Ela, na verdade, cumpriu o papel dela e disse, vai porque você vai precisar estar forte. Porque tem algo à frente. E a gente sempre costuma dizer também que a mulher tem um radar, né? Então, na verdade, acredito que aquela leoa já estava entendendo ou sentindo que tinha que existia um perigo perto. E o que ela fez foi se alimenta. Porque daqui a um pouquinho a tua vida vai estar em risco pela nossa vida. E você precisa estar bem alimentado. E aí o papel de homem está muito ali. De estar alimentado, de estar bem auxiliado, né? Por nós que somos as mulheres, né? E que temos esse radar. Ela entendeu o perigo. E quando ela alimenta ele, é para que toda aquela filharada dela não corresse o risco. Então tá a sabedoria de mulher, de saber o seu lugar. Ah, mas de comer depois, de comer o resto, não. De alimentar aquele que vai proteger a sua vida e de seus filhos. Porque o papel do homem é muito esse. O Marcos sempre destaca isso, né? O papel de homem, ele é bem mais pesado, porque ser submisso talvez seja muito mais fácil do que dar a vida. E Cristo deixou muito claro que os maridos, eles precisam amar a ponto de dar a vida. E isso é muito sério. E não pode ficar só nas palavras, né? Hoje eu sinto o Marcos dando a vida por mim, de fato. Ah, mas porque ele já teve num risco, o bandido? Não. Não exatamente, já teve até essa situação, né? Sim, já teve. Onde ele se colocou à minha frente, à frente do Davi. Mas não estou falando exatamente disso. Estou falando de dar mesmo, né, a vida no sentido de dedicação, de oração, de frente de batalha. A gente vive numa guerra. E eu preciso estar na retaguarda, na submissão, numa missão junto, no papel de auxiliadora, bem mais tranquilo do que esse papel de doação, né, para que a família esteja resguardada. O que essa leoa fez é isso. Agora, eu concordo com você. Quando você olha para esse cenário, é exatamente isso que a sociedade faz com a gente. A nossa cabeça está sendo moldada por isso, que a gente assiste, lê, vê, escuta, e quando você olha o cenário, você fala, meu Deus. Né? Aí você já parece que você já enxerga aquele marido deitado no sofá, esperando pratos de comida, acabando de comer e largando o prato lá. Parece que o leão foi isso, né? E, na verdade, quando você olha todo o cenário, na verdade, aquela mulher alimentou com sabedoria aquele que ia dar a vida por sua família. Então, homens que dão a vida por sua família, facilmente têm mulheres submissas ao lado dele para auxiliar na missão de proteção, porque homem é muito isso. Né? É importante a gente... antes de entrar num casamento, a gente conhecer a família, né, da outra pessoa, porque a gente falou assim, ali vai ter uma forte influência, conscientemente, inconscientemente. Verdade. Então, assim, é importante que você conheça, é importante que você tenha um tempo de namoro. A gente vê, às vezes, muitos casamentos assim, 6 meses estão casados. E é complicado, porque como o Marcos falou assim, por mais que você tire a parte C ali do relacionamento no momento ali inapropriado,
Mas namorar também é conhecer, Verdade. né? Não... E as pessoas às vezes entram num casamento assim de forma muito precoce. Verdade. E às vezes a gente vê situações de cônjuges assim que vão para outro estado, estão muito distante da família e com muito pouco tempo. E é uma aventura assim muito complicada. verdade. Às vezes dá certo, às vezes dá muito errado, né? errado. Então é importante conhecer, é importante saber. E uma coisa que eu levo para minha vida assim, o Marcos falou isso, a gente carrega coisas boas e coisas ruins. Então a gente ali tem um conhecimento, ali tem uma informação. E a sabedoria é você saber distinguir o Isso. que era bom e o que era ruim. O que era bom você vai levar, você vai Perfeito. perpetuar para as próximas gerações. Agora aquilo que não deu certo, aquilo que não era ruim, e Não era você bom. não vai ter esse discernimento se não for à luz da palavra. É Com verdade. certeza. Então, assim, Exatamente aos isso. 13 anos, quando eu comecei a debruçar e comecei a estudar esse livro chamado Bíblia, e comecei a ler e comecei a devorar ele, eu comecei a entender o que acontecia. Na verdade, aos 13 anos, eu estava exatamente no momento já da separação dos meus pais. E foi no momento que eu entro para a igreja e começo a conhecer e estudar um pouco sobre a palavra. Naquele momento, eu comecei a entender o que era de bom que os meus pais tinham no Isso. relacionamento, que eu queria perpetuar, Perfeito. aquilo que não deu certo, que eu não queria levar para frente. Eu me lembro que eu ainda muito adolescente, mas já nesse primeiro contato, a minha mãe teve um segundo casamento rápido e eu falo com a Elisa, eu falo assim, eu ainda adolescente, mas eu já conversava com a minha mãe já também em alguns momentos dando conselho. Falava assim, mãe, eu acho que isso não é legal, eu acho que não deve ser assim. E ela parava assim e falava assim, é verdade, meu filho. E ela também estava ali já com o Espírito Santo, então Graças a Deus. é muito importante que esse filtro é a palavra. Amém. E é importante que se a gente vem de um lar que um casamento não deu certo, antes de a gente entrar num casamento, se eu tivesse que dar um conselho, converse com casais que vêm de uma história diferente da sua. Sim, Porque sim. a nossa lente, muitas das vezes, ela toma aquilo como uma verdade absoluta. Verdade. É uma Então, miopia, né? a única verdade absoluta é a palavra de Deus, que ela É é verdade. inerrante, imutável. Amém. Ela é a única verdade absoluta. O restante é o que a gente carrega. Então, Verdade. se eu fosse levar para o meu casamento, ali, na literalidade, tudo que eu vivi, meu pai não era cristão, tinha um perfil, tinha muita coisa para dar ruim. Verdade. E eu posso dizer, sem nenhuma hipocrisia, que eu sou muito feliz e eu tenho certeza que também Elisa também é feliz dentro do nosso casamento, apesar de lutas, a gente passa, Sim, É, todo mas casal. faz Nossa, parte. Passaremos. Passar Mas- junto. Mas Tem que eu ser tenho junto. certeza que ela conseguiu trazer para dentro do nosso casamento aquilo que ela viu de bom dentro do casamento dos pais, e eu também. Sim. E Perfeito. a gente sempre luta a ser melhor a cada dia, não levando adiante aquilo que não era bom, embora tem hora que vem, mas a gente tem a palavra de Deus e vai fazendo esse filtro. Né? Edinho, é muito Sim. bom pegar o teu gancho. Vocês falaram um pouquinho do Casados, né? E o Casados é bem isso. O Casados, ele não veio criar um novo ensino, não. Ele é totalmente Totalmente. baseado na Na palavra palavra. de Deus. As referências estão todas ali. Você vai ter uma explicação para traduzir em algum momento, mas é o tempo inteiro e 100% a palavra. E é aí que os casais se confrontam, né? A primeira lição, ela já deixa muito claro a que veio. A gente já teve casal que saiu na primeira aula, porque já entendeu que não era exatamente aquilo que comunica com o que religiosamente eles achavam naquele momento. Abriram vaga para um outro casal, né? Foi até Amém. uma experiência muito interessante. As turmas sempre completas, mas, de fato, você precisa entender que se você decidiu acreditar na palavra, e aí eu acho que está a grande diferença, né? Como o Marcos falou do jovem, ele acredita nisso, é uma verdade, é um manual de fé e prática de fato, não aquela palavrinha que de repente está vazia, não. É ela. Então, se é ela, eu vou conseguir filtrar,
eu vou conseguir passar por esse crivo e entender aquilo que a minha família me trouxe que não é saudável, eu vou conseguir entender onde eu hoje me coloco, por isso que eu disse que quando me confrontei com essa lição de papéis, que traz a Bíblia clara para você, você fala, caramba, está escrito aqui. E eu não estava enxergando, né? Então você deixa de se colocar no lugar errado, o homem deixa de se ausentar de onde não devia. Então, assim, o curso Casados para Sempre, ele traz exatamente isso, é a palavra. E não há outra referência e nem outro fundamento posto, senão aquele que já foi posto, que é Cristo, e essa palavra viva que salta aos nossos olhos, nos ensinando e nos admoestando do dia a dia. É só dia a dia, porque o casamento é muito isso, né? E o Edinho falou uma coisa sobre essa escolha, que às vezes é motivada rapidamente, né? E não sei, cada um vai ter a sua motivação, mas o jovem precisa entender que nada muda radicalmente depois do casamento. Então, o conhecer é tão importante para você entender se existe compatibilidade naquela pessoa que Deus chamou para viver a vida inteira com você. É com ela que você vai compartilhar essa jornada, essa caminhada? Isso é muito sério. Por isso que o namoro não é um teste. Namoro é conhecimento. E aí, quanto mais longo, mais oportunidade você entender se é ali ou não que você vai se enfiar, né? E você vai criar alianças, né? Uhum. A palavra nos traz alianças dificílimas que o povo fez e deu muito errado, né? Por precipitação. Então, Deus nos dá essa oportunidade. O namoro é uma oportunidade. Então, jovem, pense nisso. Namoro é uma oportunidade para que dê certo, né? Então, se esforce, faça o melhor e não deixe de constar a palavra, porque ela é absoluta e nela não há variação. É importante também, nessa fase de namoro, entender um pouco o que um quer da vida, o que Perfeito. para onde que você está. Né? Então, assim, que profissão que você está galgando, está estudando, o que você quer. E você precisa confrontar para ver se isso faz sentido na sua vida. Que eu falo com a Elise que quando Deus ele une um casal, ele une com um propósito. Verdade. E aí tem histórias, vamos dizer assim, que já antes do casamento você vê que a chance de dar certo é muito pequena, né? Deus é Deus do impossível, mas assim, a pessoa, um quer ser missionário na África e o outro não é cristão e quer, assim, histórias e realidade. E como é que isso vai dar certo lá na frente? É isso aí. Então, assim, é importante, a gente falava um pouco da minha experiência, né? Marcos aqui é militar da Marinha do Brasil. Eu cheguei a fazer concurso, passei em todas as etapas. Na hora de... Já estava ali próximo de Achei excelente embarcar. essa parte do podcast. Do próximo André, de embarcar, não deu certo. E assim, Glória a talvez... Deus. Que bom, né, Elise? Eu vi que foi a experiência que te trouxe a glória. Então, assim, de alguma forma, eu ainda estava solteiro, óbvio, mas de alguma forma, Deus já tinha uma única história, né? É verdade. E não dava para caminhar da forma como eu planejei. Mas, acima de tudo, a gente começa a entregar também os nossos planos, né? Que a palavra de Deus fala que o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Verdade. Aí as pessoas, às vezes, têm um entendimento errado de não fazer planos. Não, você tem que fazer planos, só que você tem que compartilhar com o seu namorado, não vamos citar o exemplo, né? Você tem que compartilhar, meus planos são esses, parará, e uma coisa precisa andar em sintonia com a outra e submeter os seus planos ao Espírito Santo e ele vai confirmar, ele vai fechar algumas portas que não é para você, como aconteceu comigo. Ele vai abrir outras de forma sobrenatural, como ele também fez. Mas eu hoje, mais do que ontem, eu entendo que tudo que aconteceu, todas as portas que abriram e fecharam, ela foi com o único propósito de a gente estar juntos e caminhar juntos no que Deus tinha planejado pra gente. Né? Amém. O namoro, fazendo uma simulação, o namoro é um projeto. O namoro é um projeto, onde tem dois profissionais que querem chegar a esse mesmo projeto. E atrás dele tem todo um aparato. A família de ambos é importante nesse papel de afinidade, de um conhecer o outro. Isso traz uma forma importante, porque você poder falar bem de uma sogra, hoje é muito importante. Você falar, eu me dou bem com a minha sogra, eu me dou bem com o meu sogro. Ou, de repente, você não tem afinidade, mas você tem um respeito, uma consideração. E a palavra, apesar que muita gente julga má, sogro e sogra, eu aprendi verdadeiramente na pele. Depois eu trago o exemplo, porque na pele.
Porque se a gente não honrar nem o sogro, nem a sogra, você está desonrando a pessoa que está do seu lado. Porque se não fosse seu sogro e sua sogra, eu não estaria casado com ela. Então tem que saber honrar também. Então, para o namoro, isso já faz parte. Ah, eu quero namorar você, mas eu não quero conhecer sua mãe. Opa, calma aí. Quem botou sua namorada no mundo? Não foi a mãe dela? Então tem que conhecer. Na casa dela eu não piso, né? Aquela história que... Isso, a casa... Não! Ah, se a minha mãe sair com a gente, eu não vou. Ah, não. Não, tem que criar relacionamento, porque aí começa a desenhar um projeto. O noivado já é no papel. Aquele pensamento, não, ó, já está finalizado todo o nosso projeto. Agora a gente vai para a parte de construção, que é verdadeiramente o casamento. E o casamento é uma construção. Vamos levantar o tijolo aqui, não, isso aqui está melhor, e vamos fazer a casa. E a gente sabe na pele, quem tem casa própria, que todo ano você tem que pintar, a mulher quer mudar um cômodo aqui, quer comprar um móvel ali. Manutenção, né? Olha aí. Importante. A casa está sempre em reforma, e o nosso casamento também. Sempre. Mas tudo vem lá de trás, desde o namoro. Então eu peço, falo com todos os jovens, crie um relacionamento sadio. Pense num projeto de vida. É essa menina ou é esse menino que eu quero para o meu futuro? Nós vamos agregar, porque eu concordo que não existe nem homem nem mulher perfeita. Se Davi está procurando uma menina perfeita, deixa ela em paz, porque o Davi vai estragar essa menina. né? Então não vá, deixa ela em paz, porque ela é perfeita e ele não é. Mas só que a gente pode agregar um ou outro dentro de um namoro e agregar mais ainda dentro de um casamento. E a família de ambos é um papel importante para isso. E quando chega no casamento, continua essa peça fundamental. E eu queria não deixar de fora, como a gente comentou, os que não querem casar. Eu gosto de jogar muito, de vez em quando, pesado com esses. Porque quando eu falo assim, não, nós queremos uma união estável. Mas eu peço assim, na sua certidão está escrito o quê? Estado civil, né? Estado civil. Qual é o seu estado civil? Não é casados. A gente sabe de várias circunstâncias que levam a isso, mas eu sempre oro, case, porque está faltando a bênção de alguém. Para ser uma só carne, ter um relacionamento verdadeiro, falta a bênção de alguém. Está faltando uma cordinha. São 3, só tem 2, está faltando uma. E tem gente que, não, deu certo até agora, para que casar? Não. Vai dar muito mais certo ainda. Porque na tempestade, vocês vão ter quem recorrer. Amém. Na hora de pedir, vocês vão ter que recorrer. E vocês podem falar verdadeiramente que tem um pai no relacionamento de cada um. O simplesmente vamos uma união estável para ser mais fácil, nunca foi. É mais fácil para trazer problema, é mais fácil para trazer discórdia, é mais fácil para trazer aquilo que não agrada a Deus. Quando você casa, aí essa pessoa começa a entender, não vem mais problemas, mas sim começa a vir solução. Começa a vir paz, começa a vir alguém que guerreia, começa a vir alguém que eu posso ser consolado. E a gente tem uma experiência de um menino, nós somos até padrinho de casamento, que foi desse motivo, relutou até onde pôde. Não, que já temos, já estamos no estádio, não é nada. Quando casou, pinto no lixo. É verdade. Pensa no menino feliz. E é que eu brigo com mais essa rapaziada. Para o homem, de vez em quando, não é um sonho. Quando ele fala em casar, muitos meninos pensam no bolso. Não, mas se eu entender que eu entro num namoro, se eu entro num noivado, se eu entro num casamento, querendo a outra parte mais feliz do que eu, todos os sonhos dela se tornam prioridade para mim. Todos os desejos dela se tornam prioridade para mim. No mínimo, eu fazendo ela feliz, eu vou me sentir feliz. E a Bíblia é clara nisso. O seu corpo não mais te pertence. O seu desejo não é mais teu, é dela. E é vice-versa. Então, se eu entender no namoro, tudo que eu fizer de bom para ela, eu vou ter o retorno. Eu não espero aqui, espero lá em cima. Mas eu sei que vai vir, porque a partir do momento que eu dou um presente, ela se agrada tanto que vai me dar um presente. Agora, se eu dou um beliscão, eu sei que eu vou receber um tapa. Quando eu começo a entender... Dessas, não. Ah, né, Mas ele também não vai dar beliscão, não. Isso aí. Se eu começo a entender isso no namoro, para o casamento é muito mais fácil.
Verdade. Falta 5 minutinhos aqui Pô, para a gente é, encerrar. Já acabou. A gente fica. Enquanto o Mark estava falando aqui, que papo agradável, né? Que papo Amém, abençoado. Eu amém. espero que você que esteja assistindo, que realmente esse bate-papo aqui que faça muito sentido para você, abençoa a sua Amém. vida. Amém. Eu queria, pela primeira vez, eu vou fazer uma coisa aqui. Eles vou lançar um desafio. Opa, meu Deus. Vamos lá. Nossos vídeos anteriores, eles têm dado bastante repercussão positiva. É A verdade. gente tem ali uma faixa ali de aproximadamente de 150 a 200 visualizações. A gente está falando de uma igreja que somos ali em torno de 50 ativos, de verdade. 50 a 60 membros ativos. Então, assim, isso está estendendo extramuro. A gente tem tido muitos retornos positivos. E o desafio a gente bateu ali na casa das 200 visualizações. Eu vou lançar um desafio para você compartilhar esse vídeo. Amém. E esse vídeo bater 300 visualizações. Eita glória. Então, Amém. não deixe de compartilhar, você que está assistindo. É um papo que precisa alcançar muitas Sim. vidas. Amém. Enquanto a gente Verdade. estava falando aqui, enquanto você ouviu e você pensou em alguém, você lembrou de alguém, encaminhe esse vídeo, encaminhe esse link lá pelo WhatsApp. Não só coloque assim aleatoriamente compartilhado. É importante compartilhar de forma geral, mas faça primeiro um momento de oração e pega esse link e manda assim no privado para alguém e fala assim: eu orei por você, assiste esse vídeo. Amém. E aí, quem sabe, batendo as 300 visualizações, a gente não pode voltar com eles para a Eita. gente continuar essa Parte história. dois, Então vamos parte lá, dois. hein? né? Lançado Parte o dois. desafio, parte 2. Verdade. A gente está chegando no final, a gente queria pedir que vocês dessem assim, as últimas palavras aí. O que vocês deixariam assim, né, de conselho para o pessoal? Primeiro vocês, pô. Na verdade, eu quero só registrar que fala aqui, né? Um casal que tem uma caminhada que é óbvio, né? Que tem pessoas que vão nos ouvir e tem uma caminhada maior, né? Mas são 28 anos, né? Que a gente faz no próximo mês, né? Entre namoro e namorado e noivado e casamento. E não foram flores, né? Em todo o tempo da nossa vida, né? Cristo entrou, fez toda a diferença, nos apresentou ensinamentos belíssimos, né? E, na verdade, essa é a nossa diferença. Não existe o Marcos e a Dani super perfeitos, né? Que não brigam nunca, que não discordam nunca, não. Existe o Marcos e a Dani se esforçando todos os dias para chegar aí nos 24 anos de casado, né? Ano que vem, bodas de prata. Amém. Eita glória. Glória. Mas vencendo. Um leão todos os Amém. dias. Então, jovem, não acredite que vai ser perfeito e nem busque a perfeição. Mas busque ao Senhor, que é o Deus da perfeição e que pode trazer saúde para o teu relacionamento de forma lindíssima e te trazer a caminhos muito mais altos do que você hoje imagina. E eu queria deixar uma mensagem para os jovens, os que estão namorando, os que são noivos, os que são casados. Glória a Deus, hoje existem ferramentas. Está aqui o nosso Nexus, é uma ferramenta para te auxiliar. Existe esse curso que é oferecido pela nossa igreja também para auxiliar, porque como a gente fala aqui, vem falando, sempre precisamos de reforma dentro do nosso relacionamento. Pode ser o relacionamento de namoro, de noivado ou mesmo de casados. E a nossa igreja abre as portas para caso você precise, caso você queira, a gente te apresentar a solução. Porque só existe uma, É verdade. que é o nosso Deus. Amém. Então você está com uma grande ferramenta para te auxiliar. Então venha, nos procure, assiste, são 300 em visualizações, ó, estamos juntos. Nem sabia. Estamos aqui para auxiliar, porque a ajuda literalmente, verdadeiramente vem do céu. Amém? Amém. Amém. Então, nós estamos nos despedindo, né? Ah, Já estamos... muito rápido. É importante, né? Isso aí. Mas é assim mesmo, porque é importante demais a gente levar a palavra de Deus. Quero agradecer Amém. a presença de vocês aqui, Amém. porque a gente, né, ali como membro da igreja, vê vocês se dedicando a esse momento de ministério de casais. Vocês têm várias outras vertentes dentro da igreja, a gente também, né? Tem Isso, vários algumas. predicados É verdade, assim, pra gente atuar dentro A da igreja. missão é grande. Mas
nessa missão de casais. A gente vê como Deus tem abençoado, aberto portas a vocês, dando instrução Graças a Deus. e abençoando também o casamento de vocês. Então, Amém. que Deus possa abençoar, né? Amém. Ainda mais. Amém. E Deus possa cumprir os desejos, os planos, possa realizar milagres a Em cada nome de dia, Jesus. para que vocês possam sempre testemunhar, e a gente está Amém. aqui junto para isso, né? Amém. Com certeza. E você que está aí do outro lado, lembra de compartilhar, está lançado aí o desafio. Pensa também sobre a sua vida, o seu relacionamento. Você precisa primeiro de um relacionamento com Deus, Amém. primeiro salvação. Depois ele vai te ensinar essa caminhada. Então é importante que você primeiro, lá no início da nossa conversa, lembre-se, começou tudo por uma conversão, necessidade de salvação. Aleluia. E logo depois, tudo Jesus foi colocando nos seus devidos lugares. Então, assim, pensa nisso. Não deixa esse momento aqui passar sem que você tenha essa consciência. Primeiro Jesus, depois ele te ajuda a colocar todas as outras coisas no lugar, tá bom? E não esqueça aí, a gente sempre deixa ao longo do nosso vídeo um QR Code aí no cantinho. Não esqueça também de colocar sua câmera e faça a sua doação, faça a sua oferta. E como a gente está falando aqui de família, a gente falou muito sobre essa questão financeira, faça uma oferta e ore ao Senhor, peça que Ele abençoe o seu casamento. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida e vai ser bênção também para a nossa igreja. Afinal, ela precisa dos seus recursos para se manter. Então, quem sabe não fica... Se a gente bater as 300 visualizações, a gente não pode fazer um podcast só dedicado a finanças, casamento e benção. ajudar Tem a sua assunto, vida. hein? Tem assunto. Esse casal tem muito aí a contribuir nisso, mas você é responsável deles retornarem ou não, se você clicar em curtir ou compartilhar. E não esqueça de ofertar. Deus te abençoe. Tá? E pra gente foi muito enriquecedor, foi bênção, que também seja bênção na sua vida. Amém. Amém. Tchau, tchau e até o próximo podcast. Amém. Amém.